Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga, doutora em Gestão de Pessoas e mestre em Psicologia Clínica. Eu sou Marcelo do Carmo, engenheiro, administrador, mestre em Economia, estudante de Psicologia Clínica também, e estou aqui para o que deve é. Isso aí! Hoje o nosso episódio, gente, é sobre encerrar ciclos, né? É interessante como a gente adora iniciar coisas. Todo mundo gosta de uma novidade, de tentar descobrir o que vai fazer no final de semana, se tem uma lista de opções. Mas as pessoas não curtem muito encerrar ciclos, né, mano? E é uma oportunidade da gente fazer um belo balanço e um belo aprendizado, né? Isso aí. E é isso que a gente quer fazer aqui, né? Eu selecionei alguns livros, você selecionou alguns livros, e a gente vai compartilhar aqui algumas dicas para reflexões, né, de encerramento de ciclo, para a gente performar melhor, a gente tomar melhores decisões nos próximos ciclos, né? Isso aí. A primeira pessoa, o primeiro autor que eu me lembrei é um filósofo já antigo, que a gente seguido traz ele aqui, que é o Sêneca, e ele recomendava a gente fazer um balanço todo dia. O que deu certo, o que deu errado, o que eu aprendi hoje, né? O que eu me proponho para amanhã que não consegui fazer hoje. Então, essa noção de que todo dia encerra uma história pra gente, isso é muito legal. Talvez você esteja nos ouvindo no final do dia, talvez você esteja nos ouvindo no início do dia. Se tu tá nos ouvindo no início do dia, já te programa o que tu pretende pro dia de hoje. Se tu tá no meio do dia, será que tu já aprendeu alguma coisa no primeiro turno? E se tu tá no final do dia, tu já tem algo que tu pode coletar dos teus melhores momentos, o que tu conseguiu fazer até agora. Então, o encerramento, ele não precisa ser tão longo quanto um ano. A ideia de encerrar ciclos é ciclos que façam sentido de serem analisados. Às vezes é um projeto, às vezes é uma fase inteira da tua vida, né? Então, o primeiro livro que eu trouxe, inclusive, eu tenho 3 livros aqui. Eu acho que primeiro a gente apresenta eles e não necessariamente nós vamos entrar em profundidade neles, né? Mas é só pra gente poder já colocar... Vamos de um, vamos deixar um certo suspense. É mesmo? Tu gosta, né, Claro. Tu gosta de cozinhar o pessoal, né, Não, assim o pessoal tem que ficar até o fim pra assistir, ora bola. É essa a ideia. E a gente, inclusive, vocês sabem que a gente fez uma viagem nesse final de semana, eu e o Marcelo, e eu vim ouvindo o Arena IE. Eu digo, olha só, né, nós nos ouvindo. Para começo de conversa é muito estranho se ouvir. Você que se escuta aí no WhatsApp, que seja, a gente é estranho ouvir a própria voz, né? Mas eu acho que, assim, a nossa proposta tem sido algo que eu sempre quis fazer, que é um bate-papo, é uma conversa, e que a gente traz conteúdo, a gente traz insights, reflexões, e vamos adorar se você nos escuta, seja cozinhando, seja na estrada, comenta que tu nos escuta, entra no @ConexãoIE, nos manda uma mensagem, conta o que achou do nosso podcast. Isso aí. Vai ser uma honra chegar aí até você, né? Conta pra nós como é que você nos acessa também, se é pelo Spotify, se é pelo YouTube, como é que você enxerga o que a gente está trazendo, né? Muito bem, então eu me veio à mente primeiro o livro A Exaustão no Topo da Montanha, do Alexandre Coimbra Amaral. E o título parece um pouco até depressivo, né? A exaustão no topo da montanha, nossa... Mas aqui eu vou mostrar ele aqui para a câmera, né? Para quem está no YouTube para ver. Mas eu me deparei com esse livro mais ou menos no segundo ano de pandemia, quando eu realmente estava exausta. Eu tive uma exaustão no final de 21 que não foi brincadeira. E quem termina um grande ciclo, seja, por exemplo, um TCC que você termina, um projeto de grande monta, e nesse caso o ano de 22 também está nessa categoria, é natural que a gente chegue sem força sequer para olhar para trás. A gente está com uma missão agora de talvez fazer uma retrospectiva, e esse ano foi bastante intenso, né? É difícil saber o que tirar dele. Então, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, Má. Como é que tu vê esse encerramento de ano e o que tu acha que dá para tirar já? Eu até falo, mas conta um pouquinho do livro? Da montanha aí. É bem interessante essa história, né? É muito legal. Esse autor, ele escreve muito bem, o Alexandre Coimbra Amaral, e ele fala como se ele fosse a exaustão, né? Então, aqui ele abre o livro dizendo, página 28... Muito prazer, eu sou a exaustão.
Embora você me sinta a tempos, talvez não tenha memória precisa de como eu aconteci, grandiloquente, te fazendo se sentir assim. É porque eu tenho essa mania de ser invisível, no início e no meio. Só depois de algum tempo é que você percebe o tamanho da minha ocupação. Eu sou invasiva, espaçosa, eu não me contento com uma poltroninha na sala de estar da sua angústia. Eu vou chegando de forma imperceptível, justamente porque eu estou na moda. Sou parte do que você insiste em chamar de sucesso. A palavra ilusória que representa uma vida frutífera. Vim para lhe contar como apareço para você, como cresço sem você ver, como deixo em nocaute. E aí ele vai trazendo como a gente vai se deixando levar pelo fazer mais e mais e mais, e sempre chegando em metas impossíveis e com comparações nada bacanas de se fazer. A gente já falou sobre isso aqui. E que leva a esse estado de exaustão. E por que no topo da montanha? Porque tu já chegou em algum ponto. E tu já cansou para chegar lá. Mas ao chegar, você diz, nossa, era isso mesmo? Foi por isso, né? E quando você chega no topo da montanha, você começa a avistar o topo da próxima montanha logo a seguir, que aí é né? um outro livro chamado A Segunda Montanha. A Segunda Montanha, né? Se você não trouxe. E de outro autor, é. Mas essa questão da exaustão, né? Pra gente que encerra ciclos e se prepara para começar um novo, eu acho que a lição aqui é a gente se preocupar com balance, né? A gente se preocupar com equilíbrio na nossa vida. Porque todos nós queremos conquistas, né? Todos nós queremos, né, um lugar ao sol, nós queremos um emprego melhor, uma casa melhor, uma posição melhor no mercado se você é um empreendedor, mas a que custo, né? Uhum. Então ele fala um pouquinho dessa nossa capacidade que a gente precisa aprimorar de gerenciar o recurso mais importante que nós temos, que é o nosso tempo. Então, se você quer encurtar tempo, né, e conseguir trazer mais próximo, né, as suas conquistas, isso vai ser em função de um investimento maior de tempo. Né? E aí, se você não conseguir fazer um balance, se você não conseguir fazer um equilíbrio adequado, a exaustão vai ser sua amiga, independente dos resultados que você efetivamente atingir. Aliás, quanto mais cedo você for ao pote, né, maior a chance de você se frustrar, né, de você não conseguir, né, tudo que você achou que você gostaria de ter conseguido naquele ciclo. Em vez de um gosto de vitória, vai ficar um gostinho de derrota, um gostinho de incompletude, né, quando você chegar ao topo da sua montanha. Então é para a gente refletir, né, para a gente dar tempo ao tempo, né? Tinha uma passagem bíblica que falava um tempo para tudo, né? E a gente precisava saber respeitar o tempo das coisas, né? É isso que me vem quando você traz esse livro aí. Eu acho que é Coríntios, fiquei curiosa para ver a passagem. A gente vai ter que achar essa passagem. Mas eu peguei aqui uma página que traz exatamente esse título no livro, do capítulo 3. Quando o engajamento rima com esgotamento. Então, às vezes, a gente está disfarçado de engajado e de motivado e a gente está colocando além das nossas possibilidades. Por um padrão imaginário de sucesso. Esse tal padrão de sucesso. E que a gente coloca, às vezes, para os nossos relacionamentos, às vezes para nossas finanças, às vezes para a forma como a nossa casa está organizada. A gente tem várias áreas na vida que precisam da nossa atenção e do nosso empenho. Eu acho que o equilíbrio aqui, do quanto eu posso dar sem tirar os pedaços de mim, é que vem a ser o importante a ser traçado. E né? Sabe o que eu fico assim abismado, né, de ver? E a gente vê isso na internet, a gente vê isso em canais aí desses gurus modernos. Gente falando assim, da perda de tempo que é você dormir tantas horas por dia. Então, e as pessoas se sentindo culpadas por se sentirem exaustas e terem que descansar. Final de semana, não, como assim descansar? E falam com orgulho, né? Eu não sei o que é final de semana, eu não sei o que são férias, eu não sei o que são... Não, para mim que é isso, eu não preciso mais do que 5 horas de sono. Gente, isso cobra um preço, chega uma hora, né? Exato. A gente não pode se sentir culpado
por a gente reservar um tempo para a gente restabelecer, né, as nossas energias, para a gente restabelecer o nosso equilíbrio físico e mental. E quanto menos você se dedica a essa reposição, essa parada, essa pausa, né, que ela é mais do que estratégica, ela é necessária, maior a chance de você chegar à exaustão mais rápido. Porque você vai perder em eficácia, você vai demorar o dobro do tempo para fazer as coisas que, se descansado, você faria muito melhor e muito mais rapidamente, com menos erro. De repente, as pessoas se sentem culpadas, né, por reconhecerem seus limites. Que coisa mais doida, né, Ali? É muito doido. E o que me faz pensar aqui, por que eu fiz esse link da exaustão com o final de ciclo? Porque é como se a gente estivesse na linha de chegada do ano, que é um grande ciclo mental. Um ano é um ciclo que ainda bem que a gente tem anos para viver, porque a gente precisa ter a sensação, tá, então já passou esse ano. A gente precisa da sensação de encerrar uma parte da jornada para começar outro pedaço. Se a gente fosse sempre continuamente uma linha reta, porque isso é uma linha imaginária, a gente traçou os anos, assim como os dias, assim como os meses, como linhas imaginárias de finais de ciclo. E a gente precisa ter a sensação de que chegou em algum lugar. Então o problema da exaustão é que ela te diz, não, tu não chegou ainda, poxa, eu não consigo ir além. É até aqui, pois é, mas tu ainda não chegou. Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode cruzar um final de ciclo com esse sentimento de incompletude. Então, é preciso olhar para trás e encontrar o que você já conquistou. E para isso, vai essa direção do que tu está falando, o autocuidado. Então, o que eu fiz para mim? Como é que eu posso cuidar de mim? Como é que eu posso olhar para a minha história nesse ano e ver os melhores momentos para mim? E que alegria eu consigo tirar do que eu já percorri. Então, acho extremamente importante no encerramento de um ciclo a gente ter duas palavrinhas-chave aqui. Autocompaixão e a busca de alegria. A busca de momentos que te trazem alegria de olhar. Isso eu acho que é fundamental. Depois que a gente abriu a mente para o autocuidado, e para encontrar as fotos que sejam legais, ou os melhores momentos do ano, aí a gente está pronto para pensar na próxima montanha. Mas a gente não deveria ir para uma próxima montanha sem percorrer esses requisitos aqui. Não acha, Mar? É isso aí. Bem legal. Show de bola. Muito bem. Fala o meu livro agora? O teu livro já me faz lembrar, tem uma parte desse livro, daqui a pouco tu vai apresentar, que ele fala sobre o quase chegar e o ao menos ser, né? Ou já cheguei ou ao menos ser. Tem as duas palavrinhas chaves ali do segundo e do terceiro lugar, lembra? Pelo menos ser e o quase ser. Tá. Eu não peguei esse trecho, eu peguei outros trechos aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo achar esse trecho só porque eu achei muito legal. Daqui a pouco eu ponho. Eu achei muito legal. O livro, então, é esse aqui, peguei da mão do Marcelo. Daqui que é meu livro, dá licença? Mostra lá para o pessoal. Esse aqui é o livro que eu selecionei, o primeiro livro, né? O Poder, né, de se Arrepender, do Daniel Pink. A gente já falou dele no nosso podcast. Como avaliar o passado para seguir adiante. Tu sabe por que eu selecionei esse livro? Ontem a gente estava esperando a filha chegar de um passeio, né? E tu estava assistindo um filmezinho na Netflix. E eram esses filmes assim, era de Natal? O filme era um filme de sessão da tarde? Dos anos 90, era filmezinho de... Do que eu consegui assistir ali do enredo, né? Era uma família que tinha lá a mãe e duas filhas. Isso. E a mãe não ia adiante na vida dela. Acho que chama Paixão de Aluguel, uma coisa Depois bem pastelãozinha. de um relacionamento mal sucedido, a mãe era uma solteirona, né? E a filha queria que a mãe saísse, né, daquela situação. E parasse de mudar. E parasse, né? E aí o que acontece? A filha faz toda uma trama lá que dá muito errado. E aí, ao ser descoberta a farsa, né, o que a filha quer? Mudar de novo. Eu quero sair daqui porque eu não vou aguentar a vergonha e vamos sair, vamos embora, vamos conhecer novas pessoas, eu não aguento mais olhar para essas pessoas porque, afinal de contas, eu fiz, né, um monte de coisa errada aqui, eu decepcionei um monte de gente e vamos começar de novo, né? O que provavelmente vai acontecer? No outro lugar que você vai repetir tudo de novo. Sim. Porque você não parou para refletir, né, o que você fez de bom, o que você fez de ruim,
olhar para o passado, né? Às vezes dói, às vezes machuca, né? Um pouquinho do que a gente falou há 2 episódios atrás, né? O lado bom do lado ruim, né? Às vezes a gente precisa encarar, né, essas emoções negativas de você avaliar um erro, né, ou um fracasso, mas você faz isso para aprender, né? Então, o arrependimento, o refletir sobre o que aconteceu, sobre o que deu certo, o que deu errado, e principalmente sobre o que deu errado, tem esse sentido de você aprender com os seus erros e tomar melhores decisões, né, daqui para frente. Esse é o poder, né, do arrependimento. Eu selecionei uns trechos aqui, Ali, né? Deixa eu falar Lê aí, também, vamos lá. né? Eu achei interessante, né? Porque o arrependimento nos faz melhores, né? Aí ele coloca aqui a primeira lei do buraco. Conhece a primeira lei do buraco? Não. Quando descobrir que está num buraco, pare de cavar. Essa é a primeira lei do buraco. Eu achei ótimo, né? Então ele coloca aqui, ó. Muitas vezes fazemos coisas ruins, né? E investimos tempo, dinheiro e esforço em causas perdidas. A gente segue fazendo mais do mesmo, insistindo naquele relacionamento que não dá certo, insistindo naquele projeto que está falido, porque a gente para. Né? Deu, não funcionou, não adianta você bater, né, Legal, dar murro, o sentido né, de encerrar o em ciclo, ponta- olha o em ciclo ponta de aparecendo faca. aí para encerrar. Mas por que as pessoas, né, evitam encerrar? Porque aí eu vou me arrepender. E o Isso. arrependimento vai me colocar em contato com um sentimento ruim. Isso. Então, às vezes, eu evito encerrar, eu quero seguir na ilusão de, não, mas vai dar certo, porque eu não consigo conviver com a ideia que eu fiz uma escolha errada. Eu não consigo conviver com a ideia que puxa vida, né, eu não devia ter feito isso. Eu prefiro acreditar que vai funcionar. Muito vai se fala seguir. sobre isso para fim de relacionamento, mas só pegando o teu gancho, de que tem pessoas que você carrega na vida, e não precisa ser o teu cônjuge, tá? Pode ser, inclusive, um familiar, alguém que tu tá, ou um amigo, uma amiga, que você carrega aquela relação já está torta, você não deseja mais manter aquela relação, e você continua, porque afinal de contas você já está há tanto tempo lidando com isso, né? Como se você não quisesse trair, né, o você que fez tudo isso errado. Você se comprometeu. E ele fala, né, que o conceito psicológico de você insistir no erro é você escalar de um compromisso passado a um plano de ação falho, né, porque não vai dar certo. Então, experimentar um arrependimento, né, segundo o pessoal lá da London Business School, ele até cita aqui alguns pesquisadores que pesquisam sobre isso, é justamente essa probabilidade de você, ao refletir sobre a sua vida, você diminuir a chance de você seguir cometendo erros. Então, os benefícios do arrependimento, 3 amplos benefícios. Aguça a nossa aptidão para tomar boas decisões. Como a gente vai tomar melhores decisões? Vai elevar o nosso desempenho e vai fortalecer o nosso sentido de significado e conectividade. A gente, ao se arrepender, ao aprender que a gente pode aprender com os próprios erros, a gente passa a ter menos medo de arriscar de novo. Que legal! Né? Então, eu adoro isso, porque isso é o sentido da própria reflexão do que a gente faz aqui. Só que eu vou ter que sujar a mãozinha. Né? E ele fala aqui, né? Eu não gosto de sujar a mãozinha, né? Eu gosto de guardar a negatividade em um porão emocional e ficar adiando, né, o momento, né, de encarar a bagunça que eu fiz lá, porque eu tomei uma má decisão, né? E aí o que acontece com essas tais emoções bloqueadas? Elas podem levar a problemas físicos, né? Podem levar a doenças cardíacas, problemas, dores de cabeça, insônia, etc. O ato de enterrar emoções negativas não as dissipa, elas não somem por magia. E a grifo aqui é teu, né? De com quando certeza. Tu leu esse livro, né? O ato de enterrar emoções negativas não as dissipa. Enterrar emoções negativas não é uma estratégia sensata. E aí tem vários capítulos aqui, né, que fala dos tipos, né, de arrependimento. E uma das dificuldades, né, é que geralmente tem uma questão moral envolvida. Tem uma questão de, puxa vida, eu pisei na bola, mas eu pisei na bola, né, de que forma? Né? Eu pisei na bola porque eu deixei de ter zelo ou cuidado, né, com alguém que eu amo, eu não fui correto, eu enganei alguém, a pessoa vai descobrir que ela foi enganada, eu não fui leal.
eu traí uma pessoa, né? Eu desapontei essa pessoa, eu não me submetia à autoridade, eu cometi algum ato ilegal, eu vou ser exposto como um subversivo, né? Ou então eu não fui uma pessoa pura, eu cometi um pecado, eu profanei, né? Que é o arrependimento moral, né? São todos eles morais. Arrependimentos morais. Tá. E aí o que acontece, né? Tomar melhores decisões é a gente refinar esse nosso senso moral. Porque esse que foi o problema. A tua noção do certo e errado moral, ela não foi robusta o suficiente para guiar as tuas decisões. Aí ele até fala aqui, né? A gente acredita que se você pensar, o nosso cérebro racional, ele vai ser esperto, inteligente o suficiente para conseguir discernir o certo do errado. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que em situações complexas, primeiro a gente define o caminho a ser seguido usando a nossa emoção, a nossa intuição, o que nos parece certo. E o que nos parece certo depende do grau de desenvolvimento que a gente está hoje. Então, para um adolescente, parece certo fazer alguma coisa. Uma pessoa adulta, mas já vivida, fala, não é certo fazer isso. Mas da minha escalada, do ponto da minha jornada que eu me encontro agora, a gente sempre acredita que a gente está fazendo certo. Só que nem sempre é, porque a gente não viveu o suficiente ainda. A gente não teve experiências ainda, né? E a gente não teve tempo de se arrepender. Lembra do filme A Chave do Sucesso? Né? Que quando um dos personagens lá fala para o camarada, não, eu acredito que você é um camarada que quer fazer o certo, só que você ainda não teve oportunidade de se arrepender o bastante de erros que você tinha cometido. Sim, ele estava falando sobre caráter. Quando a gente... Tá, né? Mas volta, tu abriu muitas janelas, mano. Fecha algumas delas, então. Deixa eu puxar de volta, porque o povo já trocou de canal. O Marcelo começou a viajar no patê aqui. O Marcelo começou a pregar aqui. Então, deixa eu voltar, porque lá atrás tu estava falando da gente, do ponto em que eu também tinha grifado, das emoções negativas não sumirem. E me veio uma analogia importante, que não tem tanto a ver com arrependimento, mas tem mais a ver com limpeza emocional, sabe? E voltando ao tema do nosso podcast, é extremamente importante para a gente encerrar um ciclo, a gente limpar coisas. Então, e eu tô falando de limpezas emocionais e limpezas físicas. Então, me lembrei da nossa super faxina de final de ano em casa, que foi um caos quando a gente botou tudo para fora. A gente limpou, um quarto dos fundos em casa. Que, meu Deus. Não, mas já foi 90 e muitos %, né? Da faxinona que a gente fez. Mas nunca acaba. Nunca acaba. Sempre tem algum reparo, né? Mas a limpeza emocional, ela é equivalente também a essa faxina, inclusive digital. Sabia, Má, que eu hoje, numa brincadeira ali, eu acessei os mecanismos do WhatsApp e eu consegui apagar, na boa, foi uns 30 GB. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa guardada. E dá um certo alívio, né? A gente descobrir que a gente não precisa guardar esses arquivos. Que a faxina digital, ela provoca também uma certa limpeza. Eu acho que isso é um encerramento de ciclo. Aquele grupo que você não fez mais parte, deleta. Deleta as coisas que você não vai usar. Então, eu acho que encerrar um ciclo também é saber o que queremos levar com a gente. Aquela seleção das melhores fotos, então, separa elas e o resto bota fora. Porque vida que segue, né? Você está construindo coisas o tempo todo, né? Então, achei bacana fazer esse adendo aí da limpeza emocional. E deixa eu procurar quais são as duas palavras que eu vou ficar com essa janelinha aberta. Porque isso me faz lembrar, acabou a Copa do Mundo, os argentinos ganharam. E ele fala aqui nesse livro sobre as séries históricas, eles têm vários estudos mostrando a expressão dos atletas do segundo e do terceiro lugar. E é claro, via de regra, é muito interessante que os medalhistas de terceiro lugar, as expressões dos rostos são eufóricas.
E as de segundo lugar, o desapontamento é evidente. E por que isso acontece? Porque são 2 raciocínios diferentes. Um é o raciocínio de pelo menos ser, né? No sentido de... o pelo menos, é que aqui a tradução é que atrapalha, por isso que eu fico me confundindo. Pelo menos puxa, pelo menos eu tenho ainda o meu lugar no pódio. Pelo menos eu consegui. Tá, pelo menos eu garanti um lugar. Esse é o terceiro lugar. Esse é o terceiro lugar. Então, o pelo menos eu garanti é uma sensação de conforto e de consolo. O se ao menos... Se eu tivesse conseguido, se eu não tivesse feito aquela última... Puxa, foi quase, né? O caso da França lá, quantas vezes eles estavam lá, quase chegando, assim como os argentinos, muito bem merecido aí. Então, esse se ao menos oferece para nós desconforto e aflição. Então, muito cuidado no teu encerramento de ciclo. Se tu tá colocando um raciocínio de pelo menos, que é uma sensação de eu garanti algo, ou de se ao menos, que é o que tu não conseguiu garantir. Focar, algum ganho você teve. Então, foca nos ganhos que você teve, não naquilo que você, infelizmente, não atingiu. Não atingiu. Então, eu acho que é uma outra dica importante que esse livro deixa para nós. E aquilo que você não atingiu, em vez de ficar chorando pelo leite derramado, o que aconteceu e como é que eu posso fazer melhor. É isso. Aí. Não é não olhar, né? Mas é olhar... valorizando as conquistas e entendendo os mecanismos, né, que vão te levar a chegar lá da próxima vez. Isso, muito bom, muito bom. Eu acho importante também, falando já, pensando ainda no final de ano, de encerramento de ciclo, a gente saber o que a gente pode deixar em 22. Eu adoro esse raciocínio. Coisas que, como se fosse de fato uma linha de chegada, como se tivesse uma linha imaginária, e o que eu estou deixando em 22. Isso vale até, aqui tem uma dica, tá, pessoal? A hora da dica a gente tem que separar, né? Então, a dica é a seguinte: você escreve num papel um sentimento que você não conseguiu trabalhar bem, algo que está te incomodando, aquela emoção represada lá que o Marcelo falou, que a gente não pode guardar, coloca tudo no papel. Pode ser a respeito de alguém, pode ser algo, mas que é algo que você tá lidando, que é uma dor, que é algo que tá te incomodando em você, e você transfere isso pro papel. E em seguida, com todo o cuidado do mundo, muita calma nessa hora, você pode queimar esse papel. Cuidado com todas as contenções de segurança e saúde ao fazer isso, né? E tem gente que pode também molhar, se quiser, dissolver na água, enterrar. A ideia é que você se desprenda disso. Não recomendo engolir. Que você se desprenda daquilo que você materializou naquele papel. O nosso emocional, ele gosta muito de rituais. Sim. Ele é muito simbólico. Então, ele acredita demais no que a gente consegue representar, do que é subjetivo e a gente consegue materializar. Esse é o princípio de um ritual, né? Sim. É a simbologia dele. Então, fica aí a dica para você conseguir se desprender um pouco das emoções que estão ainda carregando ainda nesses últimos dias aí de 22. Muito bem. Muito bem. Eu tenho um próximo livro que, na verdade, é um livro que eu comprei porque eu estava lendo sobre autores preferidos da época do Jung, alguns que ele referenciava, e eu cheguei num escritor chamado Hermann Hesse, tá? Ele foi um escritor muito famoso, ele chegou a ganhar um prêmio Goethe de literatura. E quando eu abro o livro é grande, é um livro em inglês que se chama As Estações da Alma, né? The Seasons of the Soul. Muito bonito, muito de fato... São poemas, né? São poemas. E eu gostei muito de um poema sobre os livros. Porque a gente está sempre com livros, né? Mas eu já recebi essa acusação de uma pessoa muito amiga minha. Não vou expô-la aqui, né? Mas ela já me disse: Ali, para de comprar livro. Você não precisa dos livros, né? Books. É na página 33 dele que ele fala sobre isso. E eu tenho duas defesas que me vêm à mente para nessa nossa mania de livros. Primeiro, me vem a Não Biblioteca do Humberto Eco.
Humberto Eco dizia que ele tinha milhares de livros, muito mais do que nós, né? O Humberto Eco imagina o tamanho da biblioteca do Humberto Eco. O Nome da Rosa foi inspirado na biblioteca dele. Isso aí, deve ter sido, né? Meu Deus do céu, era muito livro. Finis Africae. Exato. E aí, ele dizia que ele tinha muitos livros que eram a não biblioteca dele, que seria os livros que ele não leu, os livros que ele tinha para olhar para eles, para ter de referência. E lá em casa a gente tem essa mania, né, Má? A gente às vezes está ali de boas entre uma atividade e outra, entre um curso ou outro, entre um cliente ou outro. E os livros, eu entendo eles como unidades de sentido. Eles são convites para fazer a nossa experiência, a nossa arena na vida, fazer algum significado que você possa extrair daquilo. Eles não contêm o significado, eles são ferramentas de produção de significado. E é bem o que diz aqui nesse poema. Ele diz, ó, todos os livros do mundo não vão lhe trazer felicidade, mas vão lhe permitir construir um caminho secreto em direção ao seu coração. O que você precisa está em você. É o céu, as estrelas, a lua, a iluminação que você está procurando brilha a partir do seu interior. A busca por sabedoria faz você construir bibliotecas. E agora, cada página fala a verdade que aparece, que flashes, né? Que traz para você o que é seu já. Então é muito lindo porque ele traz os livros como um espelho do que você... Alma. Um espelho da alma. Lindo, né? Sim. Lindo. Nossa, isso tem tudo a ver com o meu segundo livro aqui. Mas eu tô vendo que tem. Eu tô aqui, por isso que eu já peguei ele, mas já imaginei que ia ter um caminho para esse teu livro. Então, são os poemas de Herce que, de vez em quando, também eu canso de livros que sejam ou literatura, que até gosto de algumas literaturas, gosto, por exemplo, os livros do Follett, eu me perco neles, eu pretendo agora nas férias entrar com o Follett, né? Porque ele tem uma narrativa que entra na cabeça dos personagens de um jeito que impressionante o talento dele, o Ken Follett. Mas eu gosto também, às vezes, de ir para os poemas, porque eles são como uma degustação. Sim. Ele só serve para você, de alguma maneira, entrar em contato com uma unidade de sentido. São um apoio para uma reflexão, para a produção de sentido. Pronto, é por isso. E às vezes você pega o mesmo livro, né, e você lê esse livro, né, ao longo do tempo, de diferentes formas. Isso, a gente cansa de repetir livro aqui. E a gente tem lá desde livros que a gente já leu 3 vezes o mesmo livro. Exato. De cabo a rabo. E nunca... Até livros que a gente... que interessante esse trecho, que interessante esse trecho. E às vezes, né, é suficiente. Isso às vezes acontece, né? Sabe aquela aula que você, nos primeiros 15 minutos, você pegou a aula inteira, não precisava das outras 3 horas, né? Sim. E às vezes tem alguns livros que são assim, né? Eles pegam um conceito e vende o conceito, revende o conceito, revende o conceito, revende. Porque às vezes tem pessoas que precisam, né, desse reforço para... tá lá no 5º exemplo cai a ficha. Ou a pessoa tem mais dificuldade de abstração. Eu nem sei, eu acho que isso daí é para o livro ficar mais grosso, mano. É para cobrar mais caro? Para cobrar mais caro. Mas eu acho que o autor, às vezes, ele é... Essa prolixidade eu não aprecio. Ou então ele empata, né? Ele empatiza com diferentes necessidades de diferentes perfis de leitura. Alguns livros que hoje têm a pecha de serem chamados de chatos, é porque eles repetem o conceito dito de diferentes formas, né? E alguma dessas formas vai tocar alguém, né? Muito bom. E aí, qual que é o teu próximo livro? Mas tem tudo a ver com isso que você falou, né? Que o conhecimento está dentro de si. Isso. Porque aqui no livro do Daniel Pink, né? Que era O Poder de Arrepender-se, ele falava de todos os tipos de arrependimento aqui, né? E para mim, os arrependimentos morais, né? São assim, os mais difíceis de você colocar a mão. E às vezes, né? Dentre os arrependimentos morais, né? Como a gente se relaciona com pessoas, né? Porque trair pessoas, desapontei pessoas, aquelas questões morais são do seu relacionamento com as pessoas, né, ao seu redor. E aí eu falei, dá algum tipo de dica, vai para o aprimoramento moral. E aí eu peguei esse livro aqui do Harvey Cox, ele é um teólogo, né? Ele é um teólogo de Yale, né, e de Harvard, ele era professor da Universidade de Teologia de Harvard.
e o título do livro é Quando Jesus Foi a Harvard. Olha só, uma homenagem natalina aí, ó. Eu falei, tem tudo a ver, né, com o aniversariante do final desse ciclo aqui, né? Então, when Jesus came to Harvard, né, quando Jesus foi a Harvard, ele coloca aqui reflexões de um curso de teologia de Harvard, em que a proposta era aprender um pouco mais, né, sobre Jesus. E aí eu peguei aqui, né, alguns trechos, né, que primeiro ele fala assim, nossa, como é difícil, né, você compreender Jesus e a importância, né, que as pessoas até hoje dão disso, né, dessa necessidade. Porque hoje, né, ninguém duvida que não existiu essa pessoa. Uhum. Existiu essa pessoa. Uhum. Mas como foi essa pessoa? Né? E aí ele pega aqui, só um trechinho que eu peguei aqui, por exemplo, as diferentes portraits, fotografias, né, que a gente faz, né, desse personagem. E aqui ele pega só, por exemplo, filmes, né, que foram em torno, né, da vida de Jesus. Então, se você pegar o Jesus Christ Superstar, o Jesus Cristo Superstar, que era um filme ali da Era de Aquários ali, né, o Jesus era um cantor de rock, né? Se você pegar o Código da Vinci, lembra do Tom Hanks? Uhum. Ele foi o marido, né, de Maria Madalena. Uhum. Né, e ele teve filhos, teve descendente, etc. Se você pegar o do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, nossa, ele foi um mártir, né? Ele foi... Então, até as diferentes formas, né, de retratar essa personagem levam a uma confusão, né, de, tá, afinal histórica, de contas, que é quem era esse Jesus cara? Histórico e do Isso, Jesus. quem era esse cara, né? E por que é importante saber, né, quem era esse cara? E aí ele conta aqui que nas diversas turmas, né, desse curso de teologia, o que a gente busca é uma bússola moral. Então ele tem uma pergunta aqui, né? O que Jesus faria nessa situação? Então, se você está embatendo, né, ou se embatendo hoje, no aqui e agora, com um dilema moral, o que é certo, o que é errado, né? Tá, o que é o ensinamento de Jesus sobre o que é certo, o que seria errado fazer nessa situação aqui hoje? Uhum. E ele fala, tá, e aí é um problema, porque por mais que você conseguisse acessar registros históricos, o que é extremamente difícil, esses registros históricos, eles falariam sobre uma realidade que a gente não vê hoje. Por exemplo, né, você não vê Jesus, né, especulando sobre dilemas sobre, tá, como é que eu participo, né, de uma entrevista de emprego? Eu preciso do emprego, eu minto, não minto, né, numa entrevista de emprego. Mostram mais ou menos. Uma gravidez indesejada. Uhum. Como é que eu lido com uma gravidez indesejada? Ou, né, como é que eu lido com meu filho de 15 anos de idade que eu acho que está tomando drogas? Ou como é que eu faço, né, quando meus pais, né, estão muito velhinhos e eu não tenho como cuidar deles, eu preciso mandar eles para um asilo? Ou, né, quando seria certo ou não cometer eutanásia? Então ele coloca aqui uma série de dilemas morais que a gente tem hoje, que não vai ter um livro, né, que fala assim, ó, faça isso. Uhum. Ah, tá, é para fazer isso. Ó, o cara mandou fazer isso, né, que esse é o anseio, né? O que é que eu faço? Só que nunca vai ter uma solução, né, baseada na vida de Jesus, nem das pessoas que viveram de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é outra coisa que eles estudam nesse curso, como Gandhi viveu, Martin Luther King, né? Aliás, fantástico o documentário da Maya Angelou que a gente assistiu, né? Daqui a pouco, um documentário sobre a vida de Maya Angelou que a gente assistiu, maravilhoso. Também ela fala sobre guias morais, né? E ela era um guia moral para, né, o seu povo, né? Então não vai ter assim uma resposta fácil. E aí, para encurtar, né, a conclusão dele, né? Ele fala assim, olha, não se preocupe, né, em achar o que Jesus falaria ou falaria sobre isso ou sobre aquilo. Duas coisas, né?
lembre-se que ele era um rabi, um rabino. Uhum. E como é que um rabino faz? Se você chegasse para um rabino e falasse, rabino, o que eu faço? O rabino nunca vai falar para você, faz isso. Um rabino provavelmente vai responder a tua pergunta com outra pergunta, que vai te gerar uma reflexão, ou ele vai contar uma história. Ele vai contar uma parábola. Para tentar criar em você. E a partir dessa parábola você vai, né, criar o teu sentido. Então, primeiro, né, você nunca teria a resposta. Porque, como um bom rabino, ele nunca ia tirar de você a responsabilidade por fazer suas próprias decisões. Poxa, que legal, mano. Então, deixa eu puxar calma isso que eu não acabei ainda. Né? Então, primeiro, ele nunca vai tirar de você a responsabilidade por tomar as decisões. Tá, mas aí eu continuo com o dilema moral. Já que a decisão é minha, como é que eu faço? E aí, olha só. A chave está nos sentimentos e nas emoções. Quando você decidir o que você faria ou não, né, o que era o ensinamento de Jesus? Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Traduzindo, como é que você se sentiria se alguém fizesse isso para você? Então, para eu decidir como eu faço por outro, imagina que isso está sendo feito para você e como é que você se sente. Search your feelings, né, o mestre Yoda falava, né? Busca, né, os seus sentimentos, né? E a partir de como você se sentiria, você toma a decisão. Então, você vai procurar fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você, considerando como você se sentiria se isso fosse feito. E aí, gruda com esse cara aqui, né? Porque na minha jornada de adolescente, não, tudo bem. Ah, não está tudo bem. Ah, me arrependi. Então, a cada arrependimento, você calibra esse sentimento. Então, a cada reflexão, a cada arrependimento, não foi legal, não me senti bem. Então, da importância da gente tocar os sentimentos negativos e entender que os sentimentos negativos machucam e como é que eu posso fazer diferente para não promover essa negatividade da próxima vez. Então, o aprendizado emocional, o ter contato com as emoções, o aprendizado emocional como bússola para calibrar as nossas decisões morais, né? Como a gente decide se relacionar com as pessoas. Fantástico. Não, leia o livro, tá? Mas se não ler o livro, né, é isso aqui. A decisão é tua. A gente não precisa que leia o livro. Esse que é o ponto aqui. Esse que eu Uhum. queria trazer. A gente não traz livros. Eu fazia essa advertência nos treinamentos quando eu comecei a ficar famosa por trazer livros. Famosa que eu digo, os alunos já esperavam. Quando eu fazia aula no pós-graduação, eu chegava a levar uma malinha para levar os livros. E eu preocupado que os livros voltassem para casa. Né? Essa era sempre a preocupação. Mas voltavam, sempre voltavam. Talvez algum tenha escapado, né? Mas eu levava os livros para que se mexesse neles e para que basicamente as reflexões que eles promovem pudessem ficar ali ao alcance de todos. A intenção, eu dizia sempre, não é que se saia lendo todos os livros. É que a gente se acostume com o desconforto de não ter respostas. Se a gente parar para pensar, agora deixa eu pegar uma pegada um pouquinho mais filosófica aqui. Se a gente trouxer para o tempo de hoje, a gente vai perceber uma grande mudança na humanidade, na forma de fazer reflexões. Antes a gente pagava todo o sistema educacional, porque a gente entendia que tinha professores que detinham o conhecimento. Então, você precisava, para saber algo, ter um professor que te ensinasse sobre isso. Te entregasse a resposta. Te entregasse a resposta, que, aliás, ele às vezes ditava a resposta. Eu sou da época, inclusive, na própria faculdade de psicologia, eu tinha um professor que as aulas eram ditadas. E se você não colocasse na prova a resposta que o professor ditou, você não ganhava. Você estava errado. E, aliás, é ainda o sistema tradicional de ensino. Com o Google,
há mais ou menos 25, 30 anos que ele ficou de fato famoso. Eu me lembro que a primeira busca de Google que eu vi num treinamento foi em 2008, lá em Yale. Eu nunca vou me esquecer o susto que eu levei quando a gente estava falando de um conceito e um colega, porque lá tinha internet já de banda larga no celular. Então, 2008 não faz tanto tempo assim, né? Foi ontem na história da humanidade. O cara abriu o celular dele e fez uma busca. Provavelmente no Yahoo da vida, não tinha o Google tradicional ainda, né? E apareceu um conjunto de respostas. Eu me lembro o susto que eu levei. De ver que aquilo podia ser feito não num desktop, não numa internet, num celular de bolso. Bom, isso modificou completamente a forma como a gente lida com a nossa curiosidade e com o fato de que a gente não tem as respostas para essas questões morais que tu trouxe. E é por isso que a gente faz um podcast como o Arenie. Se alguém tiver na dúvida, mas por que esses caras ficam falando de tudo e de nada? A gente fala sobre o ato de pensar e refletir na vida. A gente fala sobre o que acontece na arena da vida e como é que a gente pode, de alguma maneira, se posicionar e decidir o melhor a fazer. E isso a gente faz no nível das pessoas e no nível das organizações. Quando a gente está nas empresas, a gente trabalha, por exemplo, em facilitação executiva, eu não vou tomar as decisões por você. Isso. Eu vou ajudar você a tomar as suas decisões. E quanto mais a gente conseguir lidar com o desconforto de que a gente não tem as respostas e de que elas vêm de dentro de nós, essa sensação de eu vou por ali, não é um guru que vai te dizer, não é um professor e não é o Google. Não é um consultor, não é um... tua reflexão em cima dos aprendizados que tu faz que pode te dar essa bússola moral. E essa é sua responsabilidade. Não adianta você fugir da sua responsabilidade. Muito bacana, Mar. Bacana também trazer Jesus, o JC, como diz um aluno. Eu tenho um cliente de coaching, que tem alunos também, mas eu tenho esse cliente de coaching que me veio na cabeça, que gosta muito de balizar as decisões dele antes de reuniões no Evangelho de São João. Eles que é o que ele gosta mais, é o de São João. Que é o dos apóstolos o mais amoroso, segundo ele. Eu não sou conhecedora dos diferentes evangelhos, né? Ou seja, de fato, a bússola moral a partir da qual as decisões podem ser tomadas. Tais valores que vão colocar você diante do que é certo ou não. Muito bem. Isso já vem na direção também do livro que eu tenho aqui. Livro que eu ganhei de presente da minha mãe de Natal, que a gente já se deu antecipado algumas coisas, né? Embora a gente vá passar o Natal juntos. E o livro se chama Amor pelas Coisas Imperfeitas. Esse livro com certeza vai ir para a seleção de livros do Dicas de Alma, porque ele é uma preciosidade, tá? Ele é o livro para você ter na cabeceira e de vez em quando dar uma degustada nele. Do Haemin Sunim, que é um monge, né? E inclusive tem alguns vídeos dele na internet que são preciosos também. Ele é do mesmo autor do As Coisas que Você Vê Quando Desacelera, uma coisa assim que é o outro. Ele é budista, né? Ele é budista, né? Muito bem, eu gosto muito da filosofia dele, porque ele fala de uma maneira tão leve, tão simples, sem rebuscar-se demais. Tem partes do livro que são um texto mais em prosa e tem trechos do livro que são como se fossem pequenos pensamentos que ele traz. Eu tenho aqui possibilidades, então, para a gente lidar com o final de ciclo, Má. Qual deles você quer pegar? Eu vou pegar esse aqui, ó, do autocuidado. Eu tô muito nessa base do autocuidado para final de ano aí. A sua existência já é o bastante, diz ele aqui, ó. Então, ele tá falando aqui que, às vezes, as pessoas querem justificar o fato delas terem um valor na vida por externalidades, pelo que os outros dizem que ela tem que valer, pelo que a sociedade espera dela, pelo quanto elas vão ganhar, quanto elas já compraram na vida, né? Aí tem até aquela coisa que você replicou, né? Então é Natal, o que você fez? Isso, me lembrei da doutora Rosângela. Sem pressão, Simone, né? Sempre põe, né? O que você fez, né? Nada. Não, para, me deixa, Simone. É muita pressão, o ano já foi muito difícil, né? Existir. Exatamente. Olha só que bacana isso aqui, ó. Quer ver? Ele tem um momento que ele fala sobre a questão da inveja nas redes sociais. Vamos ver se eu consigo achar esse trecho. Em que ele fala que às vezes você vai lá e tem inveja de uma pessoa, ó.
Você já sentiu inveja vendo nas redes sociais como seus amigos estão curtindo a vida? Um dos nossos maiores erros é comparar o que sentimos por dentro com o que nossos amigos demonstram por fora. Não sabemos o que está acontecendo dentro deles, mas sabemos muito bem o que está acontecendo dentro da gente, eu diria às vezes, né? Porque às vezes a pessoa está mais confusa ainda e não sabe. Os seus amigos podem estar invejando você com base nas suas postagens nas redes sociais, sem saber o que de fato está acontecendo na sua vida. Então, acho que é bacana essa alerta que eu faço das redes sociais, porque a gente termina as nossas atividades profissionais ou faz o recesso. Ou acorda de manhã. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai lá olhar o feed das redes sociais. Para misturar gatinhos, notícias, pessoas que a gente não conhece, produtos são... Vocês já repararam que, especialmente agora tô pensando no Instagram, é impressionante como a cada foto que tu vê, a cada 3 ou 4 fotos de coisas que você segue, vem um anúncio, né? Ou até mais. Ou até mais. Então, nessa miscelânea de coisas, você fica intertido pelo mecanismo de adição, que a gente já falou em outros episódios, você vai se sentindo um vice-treco de subcoisa, né? Você vai sentindo que a tua vida é sem graça, sem gosto. Então, assim, eu acho que na linha do autocuidado, aproveita para encerrar o ciclo, vivendo o ciclo. Estando no momento presente, na tua casa, com a tua família, com exatamente a vida que você tem. E é impressionante como os anos passam, a gente já tem uma certa idade, né, Má? A gente olha para trás e pensa, será que eu me dava conta de tudo que eu já tinha? Será que eu me dava conta dos benefícios do que eu era? E hoje, será que eu me dou conta de tudo que eu tenho hoje? Porque daqui a 20 anos, se eu ainda estiver por aqui, eu vou estar mais velhinho? Eu vou estar mais com algumas dificuldades que eu não tenho hoje, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples, né? Isso de que agora eu preciso ler de perto. Eu sempre gostei do óculos para poder descanso de leitura. Hoje eu não consigo mais ler cardápio. Quantas vezes eu chegava nos restaurantes, lia o meu cardápio faceiramente com os meus olhos e eu levava isso como uma coisa que era minha. Então, valorizar o que se tem hoje. Hoje eu valorizo ter óculos, porque imagino como seria se eu não pudesse tê-los, né? Então, acho bacana dar esse recado de autocuidado e de parar de se comparar. Larguem um pouco as redes sociais, deixe o seu celular carregando, esquece um pouco que ele existe, né? Viver vidas e metas mais realistas, né? Isso é importante para a gente fazer o balanço do ciclo anterior e se preparar para o próximo ciclo, né? Isso aí. Pronto, última recontribuição aqui, peguei aleatoriamente a página 159, adoro fazer isso com os livros, tá? E a gente já vai encerrando, porque são 52 minutos, 53. Inacreditável como voou, hein? Pergunte a si mesmo, quais são os valores que guiam a minha vida? O que eu quero alcançar? Se a resposta estiver clara, você pode viver com mais confiança, sabendo qual a direção da sua vida e que não está apenas seguindo o rebanho com imprudência. Muito bem. Muito bem, excelente. Adorei então, Má. Obrigada por mais um episódio. Obrigado por esse ciclo de 22, né? E que vem o ciclo de 23 agora. Isso aí, a gente vai pensar com muito carinho nas nossas férias fantásticas aí. O que a gente vai trazer de programação para janeiro? Queremos muito também sugestão de todo mundo que querem ver a gente falar aqui em janeiro. Isso aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo Arena IE. Até.